Os espíritos, né, passam um certo período no plano espiritual. Agora, se nós temos bons sentimentos, se nós temos anseios de progredir, né, nós vamos então nos sentir felizes. Mas, se nós temos então sentimentos maus, uma má índole, nós vamos então sentir, curtir, vamos assim dizer, o remorso, né? E podendo até, nós podemos até conviver com espíritos rebeldes e cruéis, né? Então Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos superiores, né, que responderam no livro dos espíritos, pergunta se o espírito reencarna logo, imediatamente, ao se separar do corpo. Então, separamos do corpo, o espírito reencarna imediatamente? Então, eles respondem, algumas vezes reencarna imediatamente, algumas vezes, né? Porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, né? Então, os espíritos, após então a desencarnação, os intervalos entre uma encarnação e a outra, né, nesses intervalos, o espírito passa a ser denominado de espírito errante. Então, errante não é o espírito que está errando, o espírito errante é a denominação dada por Allan Kardec aos espíritos quando eles estão, então, lá nos intervalos entre uma encarnação e a outra. E aí Allan Kardec, então, pergunta, como que pode ser, qual pode ser a duração desses intervalos? Quer dizer, esses intervalos entre uma encarnação e a outra, qual que seria a duração? Então os espíritos respondem, de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Então, aí depende muito da necessidade do espírito, da evolução do espírito, esses intervalos entre uma encarnação e outra. Então, o espírito, ele sempre encontra, cedo ou tarde, a oportunidade, então, de renascer, de ter uma nova existência, né? Uma nova existência para purificar as existências anteriores, né? Ou seja, reparar as escolhas erradas que nós fizemos em existências anteriores. Então, se as nossas escolhas, as nossas ações, né, foram erradas, nós vamos ter então a oportunidade de reparar esses erros que nós fizemos. Então, a permanência na erraticidade, ela tem consequência do livre-arbítrio. Alguns espíritos, é uma punição essa permanência na erraticidade. Por quê? Porque após a desencarnação, quando eles chegam lá, eles começam a ver, puxa, eu fiz tudo errado, eu me agi desse jeito, então começa a vir aquela culpa, né? Então ele começa a se achar que fez tudo errado, então ele quer voltar rapidinho para corrigir, né? E aí então os mentores, os espíritos que estão encarregados falam, não, agora você não vai já, você não aproveitou a oportunidade estando lá, então agora você vai estudar um pouco aqui,
aprender mais e segura mais ele na erraticidade. Então isso seria uma espécie de uma punição, porque ele quer vir logo aqui para reparar, né? Então ele é punido. E outros espíritos já pedem uma permanência mais prolongada. Por quê? Para continuar estudos que eles estavam fazendo e que esses estudos só podem ser feitos no estado de espírito. Né? Então você vê, cada caso é um caso, a necessidade do espírito. Agora tem outros ainda que quando habitam aquelas regiões trevosas do umbral, esses espíritos não querem voltar mais não. Eles querem ficar lá porque lá eles dominam, né? Dominam os outros também ali, dominam as trevas. Eles não querem reencarnar, porque o corpo físico põe limite na sua ação e eles querem liberdade. Então eles não querem reencarnar. Mas como Deus é misericordioso, né? Não vai deixar eles, vocês viram que jamais é perpétuo. Então o que acontece? Eles empurram ele para cá, né? Dão um empurrão para eles para virem para a vida física. Quem sabe aqui eles vão despertar algum sentimento, né? E ficando lá, não saem daquilo, não vão sair nunca daquilo. Então, eles às vezes nem têm noção que eles estão vindo, que eles estão reencarnando. Eles são empurrados. É que nem a mãe que a criança não quer ir na escola, né? Aí ela chega lá no portão da escola e empurra ele para dentro da sala de aula e fala, não, você vai ficar aqui. É a mesma coisa. Né? Vocês se lembram da aulinha da Mabel que ela falou sobre os babilônios? Tem um casinho aqui sobre os babilônios que quem contou foi o Divaldo Franco também. Diz que tinha 2 babilônios. Os babilônios eram aquelas criaturas bem mais perversas, né, que estavam nas trevas do umbral. E aí tinham 2 babilônios que não tinha jeito, não queriam reencarnar. E não achavam nenhuma mãe que queria receber eles. Eles não conseguiam achar uma pessoa, não uma mãe, que quisesse receber esses 2 espíritos. Então o doutor Bezerra de Menezes falou para o Divaldo, olha Divaldo, eu vou te mandar aí para a sua mansão, porque o Divaldo tem a mansão do caminho, onde ele abriga mais de 2.000 crianças, né? Falou assim, olha, nós vamos mandar aí 2 babilônios para você. Aí o Divaldo falou, pode mandar sim. Aí então o que o plano espiritual, o que os orientadores, os que são responsáveis, né? Pegaram um casalzinho irresponsável, né? Que estavam se relacionando, irresponsável, e da relação colocou os 2 já babilônios para reencarnar, ali na marra, sem a mãe, sem a pessoa querer, sem nada, né? Aí então esses dois espíritos, e o plano espiritual agiu de uma maneira para que ela não tirasse, para não provocasse o aborto naquelas crianças, que era uma mocinha e que ela não queria aquele filho de jeito nenhum, mas o plano espiritual está sempre ali, né, ajudando. E aí na hora que ela teve os 2 filhos, os 2 gêmeos, né, ela realmente já descartou eles, já foi lá, colocou numa sacolinha e pôs na porta da mansão. O Divaldo então ficou sabendo que tinham já 2 ali, ele já estava sabendo, o doutor Bezerra de Menezes já avisou ele, já foi lá, pegou, né, aqueles 2 espíritos e já colocou para dentro, cuidou, já tratou, e ele disse que aqueles 2 eles viveram tanto tempo no plano espiritual que eles não conseguiam articular mais a palavra, eles demoraram, eles foram começar a falar com mais de 8 anos, eles começaram a falar, né, e tinham problemas seríssimos. Então veja, esses daí tiveram que vir com uma reencarnação compulsória. Então essa permanência na erraticidade então depende do livre-arbítrio, né, de cada espírito. Agora, se eles não quiserem, eles são empurrados de qualquer jeito. É a misericórdia de Deus, né, que está fazendo isso. Então, quanto ao estado dos espíritos, nós temos o espírito encarnado ou o espírito errante. Com relação ao estado, os espíritos podem ser encarnados, ligados a um corpo, errantes, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, perfeitos,
não precisando mais de encarnação. Então, somente são espíritos errantes aqueles espíritos que precisam de novas encarnações, né? Os espíritos puros, então, eles não precisam mais reencarnar, eles já estão no seu estado definitivo. Só que eles, os espíritos já purificados, eles sempre vão, como espíritos, nos mundos inferiores, né, para auxiliar o progresso desses mundos inferiores. Então, todos os dias, na nossa Terra, descem espíritos iluminados, né, para nos auxiliar, dando bons conselhos, tentando auxiliar as pessoas, dando bons conselhos. Geralmente eles usam o sono, quando a criatura dorme, né, e o espírito se desliga, vai se reunir com ele e através de conselhos, através de ensinamentos, eles vão orientando. Ou então procurando maneiras de ajudar, às vezes em provações assim difíceis, né? Provações complicadas. Então sempre tem um guia espiritual, um espírito bom, orientando, ajudando. Então nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente tem algum problema, alguma coisa, basta entrar em sintonia e nós já estamos bem assessorados e as ideias boas virão para nós, né? Então, a erraticidade não é sinal de inferioridade, né? E esses espíritos bons, esses espíritos puros, eles, a alegria, o bem-estar que ele causa nos outros, para eles é um sinal de felicidade, né? Eles já compreenderam qual é a mensagem divina, já compreenderam os propósitos de Deus. Então, para eles, auxiliar é sempre sempre felicidade, condição de felicidade, né? Então não é sinal de inferioridade estar na erraticidade, porque na erraticidade os espíritos estão, muitos graus de espíritos existem na erraticidade, né? Espíritos um pouquinho melhores, outros melhores, são vários os graus. E quando o espírito, então, após a desencarnação, eles podem ir para hospitais. Então o plano espiritual é uma imensidão, né? Eles vão para hospitais bem equipados, onde eles são recuperados, através de conferências, através de grupos de estudos, e depois de recuperados, então, eles vão trabalhar e estudar. Então, quem não gosta de estudar, saiba que quando a gente está lá, a gente estuda muito. Por quê? Porque lá nós temos a teoria, né? Quando a gente vem para cá, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos lá, né? Então nós vamos colocar em prática todas as ideias que nós adquirimos lá, é aqui. A gente costuma dizer que é que nem um exército. O exército, os soldados aprendem a lutar, mas eles só vão lutar quando estiver no campo de batalha, né? Então lá nós estamos aprendendo. O campo de batalha é a vida física, é aqui que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Quanto à percepção, as percepções, então o Livro dos Espíritos nos diz que nós, após a desencarnação, nós vamos continuar com as mesmas percepções, né? E talvez com percepções até melhores, que o nosso corpo físico não deixa essas percepções aflorarem. Então lá nós vamos ter mais sensibilidades, né? A inteligência, aqui, às vezes a nossa inteligência, ela não está tão livre por causa do corpo físico, por causa do nosso cérebro. Lá não. Lá nós não temos o corpo físico, a inteligência vai estar mais livremente, nós vamos poder utilizar, né? Agora, os espíritos que
que já estão assim, mais espiritualizados, eles não sentem dor. A única dor que eles sentem lá é a dor da saudade daqueles que ficaram, né? A dor das lembranças. Então é uma dor moral, né? Não é uma dor física. Agora, já os espíritos que têm o perispírito mais denso, eles vão sentir, sim, dor física. Eles sentem dor física, sentem frio, sentem fome. Por quê? Porque eles estão ainda vinculados à matéria, estão vinculados ao plano físico, estão aqui mais perto de nós. Então as vibrações deles estão mais ligadas às nossas vibrações, né? Agora, aqueles que são mais espiritualizados, eles vão sentir, então eles vão sofrer sim, tem sofrimento sim, mas são sofrimentos morais, sofrimentos assim, de por que eu não fiz determinada coisa, por que eu estando lá, eu não me dei bem com determinada pessoa. Então é esse sofrimento que o espírito mais espiritualizado, então ele tem. Agora, quando então o espírito após a desencarnação, né? Se ele tiver ainda voltado no mal, se ele tiver o coração endurecido ainda pelo ódio, coração endurecido pela vingança, o coração endurecido pela raiva, ele vai então habitar lugares compatíveis com as suas vibrações, que como André Luiz nos explica, que são as regiões purgatoriais, é umbral, né? Então aí nessas regiões, os habitantes são espíritos presos às paixões e às sensações da vida material. A localidade é a região semitrevosa, caracterizada por grandes perturbações. Então esses espíritos ainda endurecidos irão habitar, né, esses locais. Agora, não estão também lá jogados, não. Deus está sempre presente através dos espíritos de luz, dos espíritos benfeitores. Então basta que um deles eleva o pensamento em Deus, faz uma prece, se arrepende dos seus atos, pronto, ele já é recolhido, né? E já é levado então para uma colônia onde tem os hospitais. O que são colônias espirituais ou cidades espirituais? Essas colônias são locais, então, onde grupos de espíritos se estabelecem, né? Eles ficam ali para estudar, para trabalhar e para se recuperar. Então, são essas colônias que recolhem. Então, eu trouxe aqui para vocês umas duas ou três colônias, só para dar uma ideia para vocês como que são as colônias espirituais. Existe uma imensidão. Eu trouxe aqui acho que 3 ou 4. Né? O umbral, então, são essas regiões onde estão os espíritos endurecidos. Agora, nós temos nas cidades, quer dizer, nas colônias espirituais, existem residências, existem templos religiosos. Veja bem a misericórdia de Deus. Uma criatura tem uma religião católica, vamos dizer assim. Quando ela desencarna, ela vai ter o templo lá para ela rezar, fazer suas orações, vai ter o padre que vai receber. Então não vai mudar muito. A pessoa é o livre-arbítrio dela, né? Então ela é respeitada nisso daí. O recinto para encontros sociais, né? É lógico que não vai ter balada, né? Mas tem concertos de orquestras, palestras, né? Tem hospitais, tem escolas, tem parques, tem jardins. Então o nosso planeta, a nossa vida aqui é uma imitação de lá, uma imitação bem pequenininha, né? Bem ainda pouca, porque lá é que é a vida real, né? A vida verdadeira.
Essas daí são as imagens. Então nós temos a colônia Nosso Lar. É lógico que essa colônia, aqui no desenho, é uma produção cinematográfica. Então é tudo mais bonito, né? Uma produção cinematográfica. Mas não deixa de ter essas belezas, porque quem lê o livro Nosso Lar, ele descreve todas as belezas dessa colônia. Só que no filme, para chamar mais atenção, o filme sempre dá, né? Uma coisa assim, mais para chamar mais atenção. Mas é linda também, de acordo com o André Luiz, a colônia Nosso Lar. Então lá também vai aprender muito, né? E a outra colônia é a colônia Alvorada Nova. Essa colônia é uma colônia, a colônia do Nosso Lar, ela foi fundada no século XVI pelos portugueses que desencarnaram. Então os portugueses que desencarnaram aqui no Brasil, ao desencarnar, fundaram então a colônia Nosso Lar, no século XVI. E ela fica sobre o estado do Rio de Janeiro. A colônia Alvorada Nova, ela é uma colônia devotada ao estudo da doutrina espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, possuindo, para tanto, centros de estudo e de cultura. Quem é o organizador dessa colônia é Carbachuto. Carbachuto foi um grande espírita que viveu em Matão, né, no comecinho do século XX, 1900 e pouquinho, e ele é um dos grandes organizadores dessa colônia aí. E nessa colônia, nós encontramos o hospital da Irmã Sheila. A Irmã Sheila, outro espírito iluminado, que foi uma enfermeira que trabalhou muito na Segunda Guerra Mundial, desencarnou na Segunda Guerra Mundial. E a Irmã Sheila, ela é a organizadora também desse hospital aí. No tempo que o Chico Xavier fazia aquelas sessões de materialização, né, no início, quando ele começou, ela se materializava, a Irmã Sheila, trazia aparelhos de lá do hospital dela, materializava os aparelhos e curava as pessoas das reuniões. Só que depois, né, Emmanuel falou para o Chico, vamos parar com essas materializações, porque nós precisamos agora espiritualizar as pessoas. E não vocês querem materializar os espíritos, nós queremos espiritualizar vocês. Então vamos espiritualizar mais as pessoas, porque agora nós temos livros para ver. Antigamente não tinha tanto. Então tinha muitas sessões de materialização. E ela fazia sessões de cura nessas reuniões. E nós temos a colônia Campo da Paz, que fica direto no umbral. Essa colônia aí recebe espíritos ainda muito vinculados à Terra. E eles vão para lá dementados, desequilibrados, e muitos ficam num sono profundo. Dorme ali um bom tempo, meses, às vezes até anos, ficam dormindo nessa colônia. E essa colônia, então, recebe aquela colônia alvorada essa daqui, ela fica sobre Santos, a cidade de Santos. Então essa colônia fica direto no umbral para receber esses espíritos que estão mais desorientados e desequilibrados. E por fim, a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Essa colônia é citada no livro Memórias de um Suicida, relatado pelo espírito Camilo Cândido Monteiro e pela mediunidade de Ivone Pereira. A colônia correcional da Legião dos Servos de Maria é uma obra evangélica assistencial que atende aos suicidas. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora maior. E ela está vinculada também ao Hospital Maria de Nazaré, né, onde muitos espíritos desencarnados vão para esse hospital. Principalmente esses que se encontram em hospitais doentes, eles já são encaminhados para o hospital. Né? Essa foto aí, vocês sabem a história dessa foto? Essa foto aí
o Emmanuel, através do Chico Xavier, foi descrevendo como era Maria, e o pintor foi pintando conforme a descrição de Emmanuel. Então ele foi colocado, né? Que linda, né? E na casa espírita e todos os templos religiosos sérios, que tem a caridade, que tem o amor, né, são pronto-socorro. A casa espírita é um pronto-socorro. Se nós tivéssemos a evidência, nós íamos ver aqui, né, macas recebendo espíritos após a desencarnação e que são socorridos. E depois desse primeiro socorro, eles são encaminhados então para as colônias, né? Então veja a importância de um templo religioso, de uma casa espírita, onde vocês estão aqui recebendo alguma coisa, mas vocês estão doando também energias para essas criaturas que aqui estão, né? Por isso que é bom a gente sempre cantar uma musiquinha, para que não tenha assim conversas paralelas, para que não perturba, né, no plano espiritual esses doentes que aqui estão. Então, acho que esse é o último. Então, o que a gente pode resumir em tudo isso? A nossa vida, para que nós estejamos numa colônia, né, boa, após a desencarnação, a vivência do Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Se nós fizermos tudo que Jesus nos ensinou, com certeza nós iremos para um lugar bonito, onde iremos estudar e progredir cada vez mais. Se nós pagarmos o mal com o bem, se nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, como ele disse, como Jesus falou, não julgar para não ser julgado, todos aqueles ensinamentos de Jesus, vale a pena a gente realmente seguir isso daí, né? E para finalizar, em 1915, teve a Turquia queria a sua liberdade. E na Turquia, a maioria eram muçulmanos. E na Turquia tinha muitas províncias armênias, né? E essas províncias armênias, alguns eram cristãos, outros eram muçulmanos também. Mas essas províncias armênias, então, estavam lá na Turquia. E eles queriam a liberdade da Turquia. Então, o que aconteceu? Começaram a tirar fora os armênios, mas eles não só tiravam dos seus lares, mas eles matavam também. Inclusive, o Papa, essa semana, falou disso daí, né? Que ele chamou de genocídio o que aconteceu. 1 milhão de criaturas de armênios foram mortos pelos turcos porque eles queriam a sua independência, né? Aí tinha um lar que era armênio, então tinha um comandante com os soldados, né? Eles arrombavam a porta, entravam e já matavam, né? Então tinha um lar que eles entraram, o comandante abriu a porta, né? Se borrou lá na porta e abriu. Aí tinha famílias reunidas, tinha o pai, a mãe e 3 filhas. A mais velha tinha 15 anos e era uma menina muito linda, essa menina de 15 anos. Então, a hora que o comandante e os soldados invadiram o lar, o comandante falou assim, matou o pai, a mãe, assim, direto, né, fuzilou o pai e a mãe, e o comandante disse assim, vocês, falou para os soldados, vocês podem pegar essas 2, mas aquela lá é minha, aquela mais velha é minha. Né? Então, os soldados pegaram as meninas, né? Vocês já sabem o que vão fazer. E a mocinha de 15 anos, então, o comandante mandou levar para uma casa onde tinha mais algumas mocinhas lá, né? Para satisfazê-la. Aí essa menina foi para esse lugar, ficou lá um tempo e essa menina fugiu, de 15 anos. Ela conseguiu fugir. Conseguiu fugir, ninguém mais viu ela. Em 1925, né, um hospital muito famoso da Turquia, um hospital com tratamentos bons, né, tinha uma enfermeira nesse hospital que se destacava muito pela sua bondade, pela sua servidão, né,
E essa enfermeira se destacava muito. E tinha um homem lá, né, um homem que estava com o corpo todinho cheio de feridas. Corpo de feridas, estava já cheirando mal. As enfermeiras não queriam cuidar dele, mas colocaram ele no quartinho do fundo do hospital, porque ninguém nem queria mais mexer no corpo desse homem. Então, o presidente do hospital chamou essa enfermeira. Falou assim, olha, você poderia tratar dessa pessoa, né? Poderia tratar. Ela falou, pois não, vou tratar. Foi para lá, para esse quartinho, passou a ficar lá diariamente, limpando as feridas, limpava as feridas, colocava remédio, limpava, colocava remédio todo dia, toda hora, ali do lado daquele senhor, né? Até que começou a secar as feridas. Começaram a secar. Eu acho que ela tinha tanto amor, né? Que começou a secar as feridas. E não é que o homem, então, ficou bom. E teve até alta do hospital. Só que no dia que ele teve alta, ele falou assim para o presidente do hospital, olha, eu gostaria de agradecer muito aquela enfermeira, porque ela já não estava mais ali. Gostaria de agradecer a ela pelo que ela fez, ela salvou minha vida, né? E falou, pois não, vou mandar chamar. Mandou chamar ela. Ela chegou e ele falou assim, puxa, você me salvou minha vida, eu queria te agradecer. E ela falou, não tem nada que agradecer. Esse é o meu serviço e essa é a dedicação que eu tenho com todos. Quando ela falou, ele falou assim, nossa, mas você é armênia? Porque você tem sotaque, você está falando com sotaque turco. Não, falou assim, você tá falando com sotaque turco. Ela falou, eu sou armênia. Você falou, você é armênia. Então aí ele falou assim, ele olhou bem para ela e reconheceu ela. Falou, eu estou te reconhecendo. Ele falou assim, você não me reconheceu? Falou assim, aí ela disse para ele, o algoz nunca reconhece a vítima, mas a vítima sempre reconhece o algoz. Aí ele falou assim, poxa, mas por que você não me matou? Porque era aquela mocinha lá, né, que ele pegou. Mas por que você não acabou com a minha vida, então me matou? Aí ela falou assim, porque eu me tornei cristã. E o que Jesus ensinou foi o perdão e eu amar o Senhor como o meu semelhante, né? Então é isso que eu aprendi com o cristianismo. Aí ele falou assim, mas você podia ter tirado a minha vida assim mesmo. Ela falou assim, não, eu não tirei a sua vida também, porque o Senhor se arrependesse de tudo que o Senhor fez, né? Então ela deu oportunidade a ele de se arrepender. Aí ela virou as costas e foi embora. Então é isso que Jesus quer de nós, que nós entendamos os seus ensinamentos e passamos a viver os seus ensinamentos. Então veja, diante de uma tragédia, de um quadro tão triste, uma alma, né, uma alma nobre saiu dali, era uma criatura revoltada,